Pessoal, eu gostaria de mais uma vez dar as boas-vindas a todos vocês, desejar uma boa noite e, sobretudo, muito obrigado por vocês mais uma vez terem reservado esse tempo para estar conosco. Eu gostaria também de muitíssimo agradecer a presença do Dr. Jorge Age. Jorge, eu sei como a agenda de todos os nossos colegas são bem puxadas, não só isso, né? Não só porque a atividade profissional e acadêmica. Eu sei que você é casado, acho que é um filho pequeno, não é isso, Jorge? Exatamente, exatamente. E aí, quando eu chego em casa, a esposa diz, me ajuda porque eu preciso de socorro. E eu sei como é corrido. Então, assim, eu tenho 3 filhos pequenos também, e eu sei como é corrido, e assim, eu gostaria de agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade de estar conosco esse tempo. Hoje a gente vai ter um papo bem informal. A nossa audiência mista, mais formada por pessoas não da área. Então, a gente conversar um pouquinho sobre hoje tumores benignos e malignos de pálpebra. Pessoal, deixa eu aproveitar e só apresentar um pouquinho mais o Jorge. Jorge, se eu estiver errado, você me corrija. Claro, fica à vontade. Jorge fez graduação na Universidade Federal lá de Goiás. Aí, em seguida, você veio para São Paulo, fez residência médica em oftalmologia, lá na Santa Casa de São Paulo, lá em Santa Cecília. Em seguida, você fez uma subespecialização em plástica. E aí o Jorge foi para o Canadá, correto, Jorge? Exato. Eu acho que você ficou lá uns 2, 3 anos mais ou menos, e o Jorge mergulhou... 2 anos e alguns meses lá, 3 meses. 2 anos e alguns meses, aí você fez não só plástica, fez plástica, vias lacrimais e órbita, é isso, Jorge? E oncologia também. Ah, em oncologia também. Vocês entenderam, pessoal, porque o Jorge, então, está aqui conosco? O Jorge, apesar de ser jovem, já tem uma longa experiência na área de pálpebra, vias lacrimais, tumores e órbita. E Jorge gentilmente aceitou nosso convite e está hoje conosco para a gente bater um papo e conversar sobre tumores benignos e tumores malignos de pálpebra. Jorge, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu só gostaria de lembrar também para a nossa audiência, não sei se você sabe, Jorge, que agosto é considerado agosto laranja, não é isso? É um mês de conscientização e prevenção contra a esclerose múltipla. É uma doença imunológica que pode ter repercussão ocular, uma delas, inclusive, é a ptose palpebral. Semana passada nós tivemos aqui a Carol, que conversou bastante com a gente sobre esse assunto. O paciente também portador de esclerose múltipla pode ter olho seco, também acho que é uma área que você acaba trabalhando bastante. E a nossa intenção, então, Jorge, com as nossas lives é levar conhecimento e informação de qualidade. E compartilhar um pouquinho da nossa experiência, tá bom? Jorge, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Então, vamos lá. Nós vamos conversar hoje sobre tumores benignos e tumores malignos da pálpebra. Jorge, quando as pessoas escutam a palavra tumor, eu acho que gera um mal-estar, uma indisposição. Fala pra gente, você como é especialista, não só em olho, mas também um oncologista, o que é um tumor? Bom, Charles, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer poder participar. Bom, acho que eu sempre explico para os pacientes da seguinte maneira. Tumor é tudo aquilo que cresce no nosso corpo, né? Que aparece no nosso corpo. Tumor não necessariamente é algo maligno, ele pode ser um tumor benigno, né? Então, um exemplo muito comum é a pinta. A pinta que a gente tem no corpo, ela é considerada tecnicamente um tumor, mas é um tumor benigno, né? A verruga é também um outro exemplo de tumor benigno, mas você também tem o espectro dos tumores malignos. Quando a gente pensa em pálpebra, quando a gente fala para o paciente que tem um tumor na pálpebra, é normal, porque existe também o estigma da palavra tumor, né? O paciente já se preocupar e achar que isso é igual ao diagnóstico de câncer. Não necessariamente. Os tumores de pálpebra, na grande maioria, são lesões benignas. Eu sempre uso tumor benigno, para deixar isso claro, para minimizar qualquer tipo de ansiedade desnecessária por parte do paciente. Eu acho que é fundamental essa introdução, exatamente para a gente tentar acalmar a nossa audiência e dizer o seguinte, olha, pessoal, não precisa se preocupar, não é o fato de você ter escutado a palavra tumor que significa dizer que você vai morrer, ou alguma coisa do tipo, ou vai ficar cego no nosso caso. Muito bem, Jorge, nós vamos falar então dos 2 tumores mais frequentes, dos tumores benignos, mais frequentes na prática oftalmológica, principalmente em plástica ocular, que é o ordéolo e o calásia, correto? Se eu estiver errado, você vai me ajudando, tá bom? Então, primeira pergunta, Jorge, o que é um ordéolo?
Mas tem uma palavra mais comum, né, isso, no jargão, que não é ordelo. Fala para a gente como é que a gente conhece a palavra ordelo no dia a dia. O ordelo ele é popularmente conhecido como terçol, né? Ele, na verdade, ele corresponde a como se fosse um processo infeccioso, barra inflamatório, que vai afetar as glândulas da pálpebra, geralmente as glândulas que estão mais próximas dos cílios, né? Okay. Tecnicamente, o ordelo ou o terçol ele pode ser externo, quando ele é mais próximo da raiz dos cílios. Geralmente é uma lesão dolorosa, avermelhada, a pálpebra fica inchada. O paciente às vezes percebe que tem como se fosse um pouquinho de pus, uma pontinha de pus, que eles acreditam às vezes que pode tentar estourar, como se fosse uma espinha. E às vezes o ordelo também ele pode ser interno, quando ele pega as glândulas mais internas da pálpebra. De uma maneira geral, tem uma relação com um processo infeccioso, por isso que a gente fala muito da importância da higiene palpebral para tentar manter a flora bacteriana da região palpebral sob controle, porque tem esse efeito de uma infecção bacteriana que leva essa inflamação da glândula e que causa, então, esse processo doloroso. O outro tumor mais frequente é o calásio, que já é um outro espectro. O calásio já é uma condição mais crônica, geralmente não tem muita dor envolvida, e ele é mais um nódulo, né? Como se fosse um carocinho. E ele é mais na parte profunda da pálpebra, diferente do terçol, né, do ordelo. A principal causa, então, o Jorge, do ordelo é infecção, é bactéria, é isso? Tem um fundo bacteriano, sem dúvida, importante. Eu acho que você deve ter vivenciado isso durante esse tempo de pandemia, que realmente teve uma epidemia de terçol no consultório e calásios no consultório. E recentemente saiu um artigo, acho que no começo do ano passado, que eles obviamente, isso foi muito mais baseado numa observação, não teve de fato uma comprovação, mas eles observaram o seguinte: nos Estados Unidos, durante o período da pandemia, que todo mundo usava máscara, o número de terçol e calásio aumentou. E depois, quando o pessoal começou a parar de usar máscara, esses números voltaram para o que era considerado normal do dia a dia. E aí eles começaram a atrelar isso com o uso da máscara, porque muitos pacientes, quando usavam a máscara não ficava muito ajustada ao redor do nariz, e o ar da boca, que é contaminado com bactéria, acabava se depositando na margem palpebral, e o paciente, quando está de máscara, todo mundo, de uma maneira geral, acaba encostando mais no olho, mexendo no rosto, e isso estava atrelado com esse aumento, aí eles acreditam que está relacionado com esse aumento do número de casos de terçol. Então, assim, para tentar resumir um pouquinho mais, Jorge, quando a gente, então, nós temos o ordelo, que é o famoso terçol, a gente tem uma bolinha, ela fica vermelha, ela aumenta de tamanho, quando você toca, você sente que a temperatura está um pouquinho aumentada, é quente e é dolorida, correto? Exatamente, tem esses sinais que são sinais aí de um processo inflamatório, né, de dor, né, calor na região, inchaço. Perfeito. O calásio já não acontece isso, né, Jorge? Você pode ter a bolinha, mas ela não costuma doer, não costuma ficar quente. É mais a questão estética que gera um desconforto, não é isso? Na grande maioria das vezes, sim. Dependendo do tamanho do calásio, às vezes o calásio pode causar um pouco de... como se fosse um astigmatismo temporário, porque ele às vezes ele está fazendo uma pressão contra o próprio olho, então às vezes alguns pacientes podem se queixar também de que existe um pouco de turvação visual nesses casos. Perfeito. Pode também se queixar um pouquinho de turvação visual, perfeito. Ô, Jorge, você pode ter mais do que um ordelo, um terçol ao mesmo tempo, não é isso? Tanto na pálpebra inferior, superior, e também é possível ter dos dois lados ao mesmo tempo? Eu sei que é muito azar, mas pode acontecer, né? Infelizmente, isso pode acontecer. De uma maneira geral, tanto o terçol quanto o calásio, eles são muito mais comuns na pálpebra superior, porque a gente tem muito mais glândulas, né, que produzem óleo, né, que estão relacionadas com essas duas condições na pálpebra superior. Então, é muito mais frequente a gente ver calásio e terçol na pálpebra superior do que na inferior, mas ele acontece na pálpebra superior e inferior. Uma coisa que eu explico para o paciente você teve um terçol,
não quer dizer que você eventualmente não possa ter um outro terçol. Isso não quer dizer que você teve uma vez na vida que você não vai ter mais. Isso, infelizmente, Isso. pode recorrer. E uma condição que pode causar essa recorrência de terçol nesses pacientes é baixa imunidade, então estresse nesses pacientes. Pacientes também que têm uma doença de pele, né, tem que a gente chama de rosácea, aquela acne rosácea, ou dermatite seborreica, uma pele muito oleosa, são pacientes que acabam sofrendo um pouco mais com essas condições. Perfeito, Jorge. E assim, o diagnóstico é basicamente, eu acho que clínico, né? Isso. Você recebe o paciente, ele manifesta a queixa dele, você toma nota, aí você coloca lá naquele aparelho lâmpada de tempo e você examina direto a pálpebra do paciente, aí você já tem essa impressão. Se o paciente está com odelo, está com pessoal, se está com calásio, correto? Ô, Jorge, então, Exatamente. quando a gente, diagnóstico é basicamente clínico, correto? Precisa de algum exame complementar para fazer diagnóstico de pessoal ou de calásio? Normalmente não, ele é um exame clínico mesmo, o diagnóstico é clínico, é baseado na história do paciente, juntamente com o exame físico, Isso. e não precisa de nenhum tipo de exame complementar para se fazer o diagnóstico. Tá, perfeito, excelente. Tem alguns diagnósticos diferenciais, Jorge, eu queria que você mencionasse, alguns mais importantes do que outros, né? Porque nem sempre bolinha pode ser muitas coisas, a gente está explorando basicamente duas, que é o terçol e o calásio. Mas a gente pode ter outros tipos de bolinhas no olho, correto? Lembra que alguns diagnósticos diferenciais importantes para a gente de calásio e de ordelo, Jorge? Os diagnósticos diferenciais que você pode ter são desde aqueles outros tumores benignos, por exemplo, os cistos, né, que podem aparecer Isso. na margem palpebral, né, que tem um nome muito complexo, chama hidrocistoma. Também você pode ter tumores como uma pinta, que o nome técnico é nevo, na margem palpebral, Isso. e até os papilomas, que são aquelas lesões que parecem mais verrugas na margem palpebral, e como terçol e calásio é uma coisa que a maioria das pessoas conhece, ou já ouviu falar, ou já teve, ou conhece alguém que teve, as pessoas acabam referindo qualquer lesão na pálpebra como ou calásio ou como terçol. Então, tem sim essa diferença e isso é diagnosticado já no exame físico. Perfeito, excelente, Jorge. Vamos seguir um pouquinho para frente. Vamos falar agora de tratamento. Então, o paciente chega no consultório, doutor, ó, apareceu uma bolinha no meu olho, ela dói, está vermelhinha, eu percebi que ela aumentou também a temperatura, a minha visão ficou levemente embaçada, aí você já tem aquela impressão, opa, pode ser um ordelo, o pessoal, pode ser um calado. Vamos tratar. Quando a gente pensa em tratamento, a gente tem basicamente duas opções, o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Por que eu estou chamando a atenção, Jorge, dessa questão de tratamento? Porque eu acho que você também já deve ter visto muito na sua prática oftalmológica. Quando o paciente chega no consultório, ele às vezes sofre influência aqui, ali, acolá, de um monte de informações externas, é que a gente chama de doutor rádio peão. Tem gente que coloca paninho quente, tem gente que faz, tenta esfregar a aliança, um anel, coloca também no olho. Então, assim, tem essas manias que já estão mais ou menos impregnadas na cultura. Esclarece então para a gente, Jorge, em que circunstâncias você inicialmente começa com tratamento clínico ou se tem as situações que você precisa ir já direto para o tratamento cirúrgico? Vamos lá, então. Então, assim, se eu estou diante de um paciente com terçol, né? Ou seja, aquele paciente que tem, além da bolinha, sinais de inflamação, né? Sinais de dor, a gente percebe que às vezes tem até um ponto onde aparece como se fosse uma pontinha de pus, né? Que a gente chama de ponto de flutuação. Eu sempre eu vou propor para o paciente como primeira medida o tratamento clínico, né, para esses casos. Normalmente, eu vou combinar no tratamento clínico do paciente uma medicação para dor, então aí um anti-inflamatório, né, para fazer uso oral, né. Eu peço para o paciente usar uma pomada de antibiótico com um pouquinho de corticoide para aplicar na região onde está o terçol, se esse terçol for mais externo. Se ele for mais interno, eu acabo substituindo a pomada por colírio, porque é mais confortável para o paciente. E eu acho fundamental a realização da compressa morna para esses pacientes. O calor local ele pode ajudar na drenagem. Então, na maioria das vezes, é uma secreção que está parada numa glândula e isso acabou favorecendo a proliferação de bactéria, porque a secreção parada acaba favorecendo essa proliferação. Agora,
Quando eu já vejo um paciente que acabou chegando no consultório, já passou por alguns colegas, ou até mesmo comigo, e que não respondeu ao tratamento clínico, já tem ali algumas semanas de história, o paciente já não tem muita dor, não tem sinais assim de inflamação, e você assim no exame físico percebe que já é realmente um carocinho mesmo. Eu normalmente vou sugerir para o paciente fazer o procedimento cirúrgico quando eu não vejo inflamação, que é o que a gente considera como uma drenagem cirúrgica daquela glândula que ficou entupida. Tá. Ô Jorge, entre o tratamento clínico propriamente dito, de você fazer massagem local, compressinha, utilização de antibiótico, corticoide, e do outro lado, você já fazia a drenagem da lesão. Existe algum espaço para fazer injeção de corticoide? Você faz isso na tua prática? Você acha que vale a pena? É interessante? Eu acho essa uma alternativa muito interessante. Geralmente, eu acho que o corticoide ele pode ser uma ferramenta muito interessante logo no paciente inicial, porque ele ajuda a esfriar o processo inflamatório. Então, às vezes, o paciente que se apresenta com terçol e às vezes a gente consegue fazer a injeção logo no começo, isso acelera a resolução. E em alguns pacientes também que fizeram inicialmente tratamento clínico, que eu ainda vejo que tem um pouco de inflamação, mas que não está resolvendo, eu ainda proponho para o paciente, antes de eventualmente seguir para a cirurgia, fazer a injeção local, né, na pálpebra, com um pouquinho de corticoide. E eu peço para o paciente esperar algumas semanas e aí manter tanto a higiene palpebral quanto a massagem e o calor local para ver se isso acaba resolvendo. O que eu acabo observando é que, se tem inflamação ainda, a injeção vai ajudar muito. Pode ser que a lesão não desapareça, mas ela reduza assim, para um terço do tamanho inicial. Então, eu acho interessante, sim. Perfeito, excelente. Ainda com relação ao tratamento, para a gente fechar, Jorge, não exatamente nas tumores benignos, mas assim, existem algumas condições palpebrais que podem favorecer o oterocalasio, e que alguns colegas estão lançando muito mão daquela questão da luz pulsada, não é isso? Você coloca, então, a pálpebra, encaixa, e você tenta fazer um squeeze, né? Tenta espremer um pouquinho a glândula para ver se aquela secreção. Na tua rotina, no dia a dia, não obrigatoriamente de tumores, né? Mas eu só lembrei dessa questão, que eu acho que é uma questão importante. A luz pulsada faz parte da tua rotina, você usa com frequência essa terapêutica. Ela teria algum espaço para a questão do calasio orodelo ou não? Bom, então, eu acho que, primeiro, o paciente que, como você falou, tem uma condição que é, de fato, uma condição predisponente para tanto terçol quanto o calasio, que é a blefarite, aquela inflamação da margem palpebral, que é aquela inflamação meio que crônica, que a margem geralmente é mais avermelhada. Eu acho que é fundamental o tratamento. O tratamento da blefarite, a gente sabe que desde a higiene palpebral, então todo mundo que já foi no oftalmologista já deve ter ouvido falar para fazer higiene com shampoo neutro, usar colírio, isso regularmente. A luz pulsada, ela é parte, sem dúvida, do arsenal que eu uso para tratar pacientes, né? Eu fazendo plástico ocular, eu sempre faço uma avaliação pré-operatória do paciente no que diz respeito ao olho seco, porque se o paciente tem olho seco, eu acho que é importante tratar isso antes de eventualmente ir para a cirurgia. E quando o paciente tem um olho seco que tem relação com essa blefarite, com essa inflamação palpebral, a luz pulsada é ótima para isso. Um outro aspecto que eu tenho visto na minha prática é que pacientes que eu tenho que tiveram história de vários calásios, a luz pulsada, por induzir uma melhora, né, das glândulas, diminuir a inflamação que tem, esses pacientes tiveram sim uma melhora. Eu tive um paciente que falou, olha, pelo menos parou essa frequência de calásio. O paciente contou para mim que no último ano tinha tido 3 calásios, depois que fez a luz pulsada já está 1 ano sem calásio. Então, ele está satisfeito nesse sentido. Eu acho que sim, a luz pulsada pode ser utilizada para isso também. Ô Jorge, uma última pergunta que eu me lembrei agora. Você costuma também usar alguma medicação por boca, algum antibiótico via oral para ajudar, para tratar esses pacientes que têm odelo, calasio de infecção? Então, assim, quando eu vejo um paciente, então, eu gosto de dividir isso de 2 maneiras, assim, né? Então, assim, se eu tenho um paciente que eu vejo que é uma blefarite, essa inflamação palpebral, que é um quadro
que tem bastante crosta, bastante inflamação, que você vê que realmente o paciente só higiene palpebral ou antibiótico de pomadinha ou colírio não vai ser suficiente, eu acho que é interessante nesses casos fazer uma associação com antibiótico por via oral, né? Porque a gente sabe que esses antibióticos eles vão ajudar na produção desses óleos, né? Então, dependendo, tem gente que tem preferência por uma classe de antibiótico, tem gente que tem preferência por outra, mas eu vou entrar assim com antibiótico para casos selecionados. Um outro aspecto que você já deve ter visto também no consultório é aquele paciente que chega com ordelo, mas que é um ordelo que já ficou mais complicado. É um terçol que já tem uma inflamação em toda a pálpebra, que você vê que o paciente já está com um quadro quase de uma celulite pré-septal, né, uma celulite mais anterior. Aí, nesses casos, eu já introduzo também antibiótico oral lá desde o começo. Perfeito, excelente. Olha, Jorge, eu acho que é tão interessante, já se passaram 20 minutos, você acredita? E a gente ainda precisa falar sobre mais um tipo de tumor. Então, vamos seguir em frente, Jorge. Vamos lá. Falamos basicamente de dois tipos de tumores benignos mais frequentes, e agora a gente vai falar do tumor maligno mais frequente da pálpebra, que é o carcinoma basocelular. Jorge, o que é isso? Que nome mais complicado é esse, carcinoma basocelular? Explica pra gente. Então, o carcinoma basocelular é o tipo histológico, né, de tumor maligno mais comum na pálpebra. Ele, na verdade, ele responde por 90% dos tumores malignos da pálpebra. Então, assim, se você estiver diante de um paciente que tenha uma lesão suspeita de ser uma lesão maligna, a maior chance é de que isso seja um tumor basocelular. Apesar de maligno, o basocelular, comparado com os pares, né, os outros tumores malignos, é o que tem, de longe, o melhor prognóstico, né? Principalmente quando esse tumor é detectado precocemente. Então, o que eu acho fundamental, e eu sempre chamo a atenção do paciente durante o exame, durante a primeira conversa, é sobre sinais de alarme. Eu acho o seguinte, se o paciente tem uma lesão na pálpebra, que ele acha que cresceu, ou se ele percebeu que ele perdeu cílios na região da lesão, ou se ele percebeu que aquela lesão coça, sangra, ou se ele percebeu que formou como se fosse uma ferida que não cicatriza, eu acho que é fundamental o paciente procurar por uma assistência oftalmológica, né, passar com um especialista para poder ser avaliado, porque nos casos iniciais, muitas vezes é um procedimento pouco invasivo, é possível fazer uma ressecção completa sem grandes traumas para o paciente, mas quando você pega um caso mais avançado, aí infelizmente a ressecção é mais ampliada, o trauma cirúrgico é maior, então é importante esse cuidado. Então, apareceu uma lesão, é fundamental pelo menos passar por avaliação, para saber se é maligna ou não. Jorge, isso que você tem falado é fundamental. Eu quero, assim, repassar um pouquinho, porque todas as quartas-feiras à noite nós temos um encontro aqui no nosso canal e a gente tem reiterado e enfatizado a necessidade da consulta oftalmológica de rotina. Porque existem algumas doenças oftalmológicas que são bem mais contundentes, elas se expressam de maneira mais evidente, mas tem outras doenças que são silenciosas. Um exemplo típico dela é o glaucoma. Existem também alguns outros tipos de cânceres que podem também ter um início bem silencioso, e aí o paciente acha que é aquela feridinha sem importância, tal, ele não procura assistência oftalmológica. Então, assim, gente, mais uma vez, mesmo que você esteja sentindo nada, olha só, Jorge, antes que eu esqueça, depois a gente me lembra de responder. A Gisele está perguntando, e se eu usar cílios postiços, doutor, isso pode causar algum problema? Daqui a pouquinho você responde para a gente. Então, olha só, pessoal, todo mundo tem que passar em consulta oftalmológica pelo menos uma vez por ano. Detalhe, consulta com médico oftalmologista. A gente também tem falado, Jorge, que o único profissional no território nacional treinado e habilitado para tratar da saúde ocular da população brasileira é um médico oftalmologista. Não tem outro médico habilitado, treinado e preparado para isso. Doutor, não estou sentindo nada. Passe em consulta oftalmológica uma vez por ano para fazer exame de rotina, tá bom? Jorge, somente um detalhe à parte, a Gisele está perguntando, doutor, eu uso cílios postiços. Cílios postiços podem trazer algum problema, alguma complicação, pode favorecer a desenvolver um ordelo, um calásio, ou até mesmo um vaso celular, ou não. Ou o cílios postiços ele pode trazer algum tipo de problema. Você tem tido muito paciente com cílios postiços no seu consultório, Jorge?
Bom, cílio postiço, às vezes o problema maior tá tanto na cola que é usada, às vezes você acaba ficando um pouco de resíduo dessa cola Ah, na margem palpebral, isso pode causar, às vezes, eventualmente obstrução das glândulas, né? E isso. acabar favorecendo processos como terçol, como calásio. Tem pacientes que às vezes desenvolvem até alergia, né, pelo uso Tá. dessa cola, desses cílios postiços. Então, assim, a recomendação é, se possível, usar, mas com moderação, mas não sempre, né? E, Jorge, você tem alguma opinião? Que tipo de profissional deve realizar a fixação do cílio postiço? Porque a gente sabe que isso é um modelo indiscriminado, né? Muita gente faz de qualquer forma. E quando complica, o curioso é isso, Jorge. Quando complica, agora eu vou passar no médico oftalmologista especialista em clássico ocular. Mas você tem uma opinião formada que você é a favor ou contra de usar cílio postiços e quem deve fazer esse tipo de procedimento? Bom, assim, eu não tenho uma opinião sobre se deve ou não usar. Eu acho que tem que, se a pessoa quer usar, eu acho que tudo bem, desde que tenham esses cuidados. Ok. Eu, assim, sobre o profissional que vai fazer, acho que tem que procurar alguém que tenha experiência, né? Tem que tomar Ok. bastante cuidado, porque acaba que são usados produtos químicos, né, muito Isso. próximo do olho, então tem sempre o risco, às vezes, de contato com a superfície ocular e às vezes, eventualmente, até de causar algum tipo de comprometimento, tanto dos cílios como da superfície ocular. Então, assim, É verdade. cuidado é importante. Perfeito. Jorge, vamos voltar para o carcinoma basocelular. Então, assim, qual a principal causa do carcinoma basocelular, que é o principal câncer de pele palpebral? A principal causa de todos é, sem dúvida nenhuma, exposição solar. A gente está num país em que a gente é abençoado com bastante exposição solar, tem muita fotoexposição, Tá? mas sem dúvida nenhuma tem um lado negativo da radiação ultravioleta, que é favorecer esses tipos de câncer, né? Então, o carcinoma basocelular, na grande maioria das vezes, vai ser causado por isso. Tá. Outras possíveis causas aí são pacientes ou imunossuprimidos, aquele paciente que fez um Ok. transplante, ou um paciente que passou por radioterapia por alguma outra condição e acabou desenvolvendo ali um tumor, né, um câncer basocelular na região. Mas se você fosse pensar na principal causa, aí seria a exposição solar. Perfeito, excelente. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre prevenção. Vamos pensar então em sinais e sintomas, Jorge. Como é que é essa lesão? Assim, então o paciente chega, doutor, apareceu uma feridinha no meu olho, ou apareceu um carocinho no meu olho coça, queima, arde, dói. Quais são os principais sinais e sintomas do paciente portador de carcinoma basocelular? Claro que depende do estadio da doença, mas de uma maneira geral. Então, de uma maneira geral, esse tipo de lesão ele acaba normalmente surgindo na pálpebra, na margem Tá, palpebral, ele acaba cometendo bastante a pálpebra inferior também, né? ok, Porque a superior acaba que a nossa própria sobrancelha faz um pouco de sombra na pálpebra ok, superior e protege a pálpebra superior, tá, mas são lesões que vão acabar alterando a margem da pálpebra. A gente percebe no tá, exame físico que a pálpebra do paciente, a margem está um pouco distorcida, tem ok, alguns vasos anormais, o paciente perdeu cílios na região. Então, tá, isso são sinais de alarme. Se a gente ok, percebe também que tem uma úlcera ou uma feridinha que não cicatriza, ou que o paciente conta que essa lesão cresce, que ela sangra, são outros tá. sinais de alarme que tem que chamar a atenção na hora do exame, né? Perfeito, excelente. Jorge, o diagnóstico também é basicamente clínico, você então examina, você se depara com a lesão, coloca na lâmpada de Fender. Você costuma, por exemplo, fazer biópsia para dar diagnóstico de certeza ou não? Você já vai pensando direto no tratamento? Se eu estou diante de uma lesão assim muito grande, ou se eu estou Ah, que poderia eventualmente, pensando em eventualmente numa cirurgia, se você tiver que tirar tudo, é uma cirurgia que o trauma cirúrgico é muito grande, eu acho é que é grande. importante fazer a confirmação diagnóstica com Ah, uma biópsia pequena, né, perfeito. que às Só lembra vezes para o pode até pessoal o que ser é biópsia, feita. por gentileza, Jorge. Sem dúvida. Biópsia é tirar um pedacinho dessa ferida Isso. que você suspeita e mandar para Tá. o médico patologista fazer uma Isso. análise para saber se Joia. existem células anormais ou não, né? Isso. Se isso é um câncer ou se não é. Então, Perfeito, excelente. munido do resultado da biópsia, aí sim partir para a cirurgia. Agora, para tumores muito pequenos e Tá. que eu acho extremamente suspeitos,
Eu, às vezes, acabo já discutindo com o paciente a possibilidade de fazer a cirurgia, que, que a gente chama como se fosse uma biópsia, só que em vez de ser só um pedacinho, é tirar a lesão completa. Mas alguns pacientes vão preferir ainda assim, mesmo que a lesão seja pequena, passar pela biópsia incisional, que é aquela biópsia pequena, antes de prosseguir para a cirurgia. Tá, perfeito. O tratamento é basicamente cirúrgico, então, Jorge? Se deparou com essa lesão, então você tem que levar para o centro cirúrgico. Tua rotina, então, essa é um detalhe mais técnico. A cirurgia é feita com anestesia local, com sedação, o paciente dorme, ele fica acordadinho, como é que funciona? Bom, primeiro depende da extensão da lesão, né? Então, assim, se a lesão for pequena, é possível fazer a cirurgia com anestesia local. Eu normalmente gosto de associar a sedação, que é aquela medicação na veia, que deixa o paciente mais tranquilo, torna o procedimento mais confortável para o paciente. Agora, se for uma lesão muito grande, que vai exigir uma reconstrução mais complexa, que demora mais tempo, aí eu acho interessante considerar a possibilidade de fazer sob anestesia geral. Perfeito. Essa cirurgia leva a ponto, Jorge, e depois tem que tirar ponto? Ou às vezes você cola com alguma substância e não precisa de ponto? Normalmente é uma cirurgia que vai requerer múltiplos pontos, né? A gente tem que reconstruir a pálpebra pelas camadas, então, assim, é importante que o paciente entenda que, às vezes, durante o período de pós-operatório, é importante se abster, né, de atividade física, de esforço físico. Eu geralmente peço para o paciente evitar isso nas primeiras 2 semanas, que são mais críticas. A Deia é uma das pessoas que estão na nossa audiência, dos nossos seguidores, está dizendo o seguinte: já vi casos suspender cirurgia após o resultado de, ele escreveu aqui, IPL ou PL, alguma coisa do tipo. Eu não sei se é isso mesmo, mas essa é a impressão. Já teve situações, então, de você ter a impressão que a doença era maligna, de repente a biópsia veio benigna, ou veio diferente do esperado e você mudar a sua conduta? Então não vamos intervir ou vamos acompanhar, coisa do tipo. Eu acho assim, se a biópsia incisional mostrar que é uma lesão benigna, às vezes o paciente vai optar por observar a lesão, né? Ou às vezes o paciente, mesmo com o resultado de uma biópsia mostrando uma lesão benigna, às vezes o aspecto da lesão incomoda o paciente e aí ele quer também tirar. Só que quando é uma lesão benigna, já comprovada pela biópsia, a ressecção cirúrgica ela é menos ampla, não precisa ser com margens tão grandes, né? Então isso torna o procedimento menos invasivo para o paciente. Ô Jorge, a gente está quase acabando, porque é incrível, é tão interessante, mas o é tão curto. Me veio agora aqui a pergunta: carcinoma basocelular causa metástase? Explica para a gente, por favor, o que é metástase, se causar, bom, se causa ou não. Essa é uma pergunta meio delicada, mas infelizmente sim, pode causar. E infelizmente durante a pandemia... Fala para a gente o que é metástase, Jorge. Metástase é quando o câncer se espalha, né? Ele é um câncer pouco agressivo, então se você comparar com os pares, ele é pouco agressivo, mas em casos em que você tem um câncer que teve uma história muito longa, e isso infelizmente é um reflexo da pandemia, em que muitos pacientes acabaram se abstendo de se isolando por conta dos riscos da pandemia. A gente viu muitos tumores que poderiam ter sido tratados no estágio inicial chegarem já num estágio muito avançado, quando o tumor já invade, por exemplo, as estruturas como a órbita, né, que é a estrutura onde o nosso olho está, que aí você já está falando de uma cirurgia muito ampla, uma cirurgia extremamente invasiva e tem riscos, às vezes, de espalhar para os nossos linfonodos, que são o que o pessoal chama popularmente os carocinhos, as ínguas, né? Quando tem uma íngua. Exatamente. Então, tem essa possibilidade, apesar de ser muito raro. Perfeito, excelente. Jorge, 2 perguntas. Prevenção. Quando a gente fala, então, em tumores benignos, mas principalmente tumores malignos, existe alguma mensagem com relação à prevenção? Você comentou, por exemplo, com relação ao baso, que o principal fator é a exposição solar. Que tipo de orientação cabe, por exemplo, usar bonezinho, óculos de sol, protetor? Acho que é fundamental exatamente isso, fotoproteção. Então, óculos escuro é fundamental, protetor solar é fundamental. A gente está falando de um país que nós temos assim mais de 300 dias por ano
bastante ensolarados, então a gente está sujeito a isso. Muitas pessoas moram na costa, no litoral, então acabam tendo mais exposição à radiação ultravioleta. Então, é fundamental o uso dos óculos escuros quando for fazer qualquer tipo de atividade externa, fazer uso diário de protetor solar. E fundamental é também o exame oftalmológico regular, né? Perfeito, excelente. Jorge, última pergunta. A gente pensando em perspectiva, você que é um super especialista em plástico ocular, porque eu fico assim, todas as vezes eu trago à tona essa pergunta para os nossos convidados, porque a gente vive hoje no mundo digital. Muita informação, muita exposição, tablet, celular, computador. Eu fico assim pensando, metaverso, big data, genoma. Quando a gente pensa, então, em futuro da plástica ocular para tratar tumores, principalmente os tumores malignos, tem alguma coisa diferente que se passa assim pela tua cabeça? Achas, olha, se a gente conseguisse colocar uma lente de contato super que fosse liberando medicação, seria interessante. Eu só queria ter uma opinião tua, assim, mais filosófica, sobre como que você vê daqui para frente o futuro do tratamento, por exemplo, das doenças tumorais, tanto benignas, principalmente malignas. Eu acho, assim, de uma maneira geral, assim, pensando em oncologia ocular, assim, que é a minha subespecialidade, eu acredito muito em tratamento a nível de genoma. Então, acho que esse é um futuro. Estamos longe desse futuro? Sim. Mas eu espero que a gente consiga, no futuro, poder mudar, né, a evolução de um câncer por uma medicação que possa alterar o DNA do tumor e, enfim, fazer isso ficar inativo. Perfeito. Jorge, se alguém precisar passar em consulta contigo, compartilha, por gentileza, aí os teus endereços fixos, se você puder, telefone, teus endereços digitais, por favor. Eu atendo basicamente em 2 lugares em São Paulo. Eu atendo no Centro Oftalmológico São Paulo, que fica em Moema, na Avenida Ibijaú. E eu atendo também no H-Olhos, no Hospital dos Olhos Paulista, que fica na Abílio Soares e no Paraíso. Então, eu fico à disposição daqueles que precisarem. E se alguém precisar procurar você digitalmente, as tuas redes, você compartilha, por gentileza, você tem Instagram? Eu tenho Instagram, confesso que não sou um usuário rotineiro, mas tenho, é o @jorgeage. E e-mail, eu respondo e-mails, eu sempre dou meu e-mail para os pacientes em todas as consultas. Com eventuais dúvidas, eles podem me mandar e-mail, eu acho mais fácil da gente se conectar também por e-mail. Perfeito, Jorge. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a tua presença, pelo fato de você ter reservado esse tempo para estar conosco. Cara, foi muito legal, muita gente, fez muitas perguntas, depois eu vou compartilhar contigo, você até me ajudar a gente a esclarecer essas perguntas. Muito bom, muito rico. Essa é a função do nosso canal, compartilhar experiência e conhecimento de qualidade, tá bom? Jorge, muito obrigado. Audiência, muitíssimo obrigado. Não esqueça de curtir o nosso conteúdo, clicar lá no joinha, dar o like. E não esqueça que no próximo quarta-feira nós temos um encontro marcado aqui para a gente continuar batendo um papo sobre saúde ocular, mais especificamente pálpebra nesse mês, tá bom? Jorge, muito obrigado. Abraço à família. Audiência, muitíssimo obrigado. Beijo para vocês e a gente se vê. Muito obrigado. Um abraço, obrigado, Jorge. Charles. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.